Olá, gente! Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Graças a Deus. Vamos lá, preste atenção. Eu vou revisar sobre a terceira geração modernista, conhecida como geração de 45, e em seguida a correção da atividade, certo? Combinado? Espero que vocês estejam bem, certo? Espero que tudo isso passe logo, né? Estou com saudades de vocês, certo? Então vamos lá. O momento é esse, então vamos estudar, certo? Um beijo e vamos lá, ok? Gente, vamos lá, preste atenção. Considera-se 1945 ano da deposição de Getúlio Vargas, né? O início de um novo período político-social em nosso país. Trata-se de uma era de democratização, que se estende até 1964, quando ocorre o quê? O golpe militar. O tão famoso golpe militar, né, gente? Nesses quase 20 anos, né, os fatos históricos que se sucedem fazem parte de nossa memória nacional mais recente, né, que é o fim do Estado Novo, de 1945, o afastamento temporário de Getúlio, né, da vida política dele, de 1945 a 1950, o seu retorno de 51 a 54, a presidência de Juscelino Kubitschek, né, a fundação de Brasília, nova capital do país, né, a presidência de Jânio Quadros e a de João Goulart, né? 1961, de março de 1964, não é isso? Ó, gente, presta atenção. As principais características da terceira geração modernista brasileira, a geração de 45, foi o quê? O retrocesso em relação às conquistas de 22, volta ao passado, a revalorização da rima, da métrica, do vocabulário erudito, das referências mitológicas, o passadismo, o academicismo, a introdução de uma nova cultura internacional nas letras brasileiras. Não é isso, gente? Ó, vamos lá, vamos relembrar. Os grandes criadores de 45 que retomam e fecundam as experiências desenvolvidas no país. Na prosa temos quem? João Guimarães Rosa e Clarice Lispector. Na poesia, João Cabral de Melo Neto. Literatura, constante pesquisa de linguagem, mas senso do compromisso entre a arte e a realidade, né? O engajamento, a síntese de ambas as gerações, experimentalismo, né? Mais naturalidade, né? Artística, nacionalismo, mais universalismo. Guimarães Rosa, né? Narrativas mitopoéticas, que resgatam a sutileza do elo entre a fala e o texto literário, né? Clarice Lispector, romances e contos introspectivos que dialogam com as fronteiras de indivisível. Já João Cabral, a poesia que se associa a compromisso social e precisão arquitetônica, né? Substantiva. Não é isso, gente? Então vamos lá. Agora é hora de quê? De correção da atividade. De correção da atividade. Vamos lá? Peguem aí o livro. Peguem aí o livro na página 29. Vamos lá, começando com ela, 29. Na página 29, né, é referente a esse texto, né? Grande Sertão, né, Veredas, obra-prima de João Guimarães Rosa, para responder as questões, né? São 7 questões. Então, tem texto 1, texto 2 e texto 3. Então, vamos lá. No final do texto 1, o narrador-personagem anuncia que a história se acabou. Considerando o enredo do romance cujo resumo você leu, né? A que história ele se refere? Gente, presta atenção. O narrador-personagem se refere à história de vingança contra os matadores de Joca Ramiro, né? Que culmina com a morte de Adorim e o reconhecimento de que ele, na verdade, era uma mulher, certo? Ó, presta atenção. Que frase desse texto mostra que o interlocutor de Riobaldo, o homem da cidade, letrado, tem conhecimento das coisas? Gente, na seguinte frase. No que narrei, o senhor talvez até ache mais do que eu, a minha verdade. Certo, meu povo? Vamos lá? Terceira questão. Considere os trechos a seguir, né? Letra A, né? Eu conheci, como em todo tempo, antes eu não contei ao Senhor o mercê peço, mas para o Senhor divulgar comigo a par justo o travo de tanto segredo, sabendo somente no átimo em que eu também sou sub. Né? Aqui a história se acabou, aqui a história é acabada, aqui a história acaba.
Por que Riobaldo só narra a revelação da feminilidade de Adorim no desfecho da narrativa? Gente, para manter o suspense da história. Não é isso? A letra B diz o seguinte. Tendo em vista... Não, deixa eu falar a letra B. Tendo em vista que se trata de uma narrativa oralidade, né, oralizada, porque Riobaldo repete 3 vezes a história acaba. Gente, para concluir, né, como se estivesse falando consigo mesmo, que a morte da Diandorim fecha uma etapa de sua vida, certo? A qual, no entanto, continua, ok? Ó, presta atenção. A 4ª questão é sobre essa opinião crítica sobre Grande Sertão Veredas. Está aí. Aí a letra A diz assim: como se apresenta no texto 1 o plano da vida de jagunçagem? Gente, o narrador personagem, ele relata o momento culminante desse plano, a morte de Diadorim, com quem convivera como se fosse o guerreiro Reinaldo, nas ações empreendidas para vingar o assassinato de Joca Ramiro. Já na letra B diz o seguinte, a letra B diz assim: no texto 3, qual passagem explica com maior clareza o plano mítico-metafísico da obra, ou ao mesmo tempo o plano das reflexões de Ribaldo Velho? Gente, onde diz assim: reze o Senhor por essa minha alma. O Senhor acha que a vida é tristonha? Mas ninguém não pode me impedir de rezar. Pode algum? O existir da alma é a reza. Quando estou rezando, eu estou fora da sujidade. A parte de toda loucura. Ou o acordar da alma é o quê? Certo? Essa passagem. Vamos para a 5ª questão. A 5ª questão diz o seguinte: exemplifique com palavras ou expressões presentes no texto 1, 2 e 3 de Grande Sertão Veredas as seguintes características da linguagem oralidade. Então vamos lá. Repetições de palavras. Está aí, né? Aqui a história se acabou, aqui a história acaba, a história é acabada, aqui a história acaba. Termos do falar sertanejo. Adonde, espertou, carecia, né? Frases truncadas. Ela era, foi assim, era. Termos que indicam a fala e interlocução. Eu ia dizendo que o Senhor não repare. Demore que eu canto, né? Narrei ao Senhor. Senhor conhece, Senhor sabe. Reza o Senhor por essa minha alma. O Senhor acha que a vida é tristonha? Né? 6ª questão. Como se revela ao leitor, no texto 2, que a vida de Ribaldo continua, apesar da morte de Andorim? Gente, o narrador personagem, ele relata o reencontro com Otacília, né? Uma moça a quem ama e com quem se casa, certo? Vamos lá. É a 7ª, né? É. No resumo da obra Grande Sertão, né? Afirma-se que tudo no livro é e não é simultaneamente. Os textos 1, 2 e 3 permitem concluir que Riobaldo é ou não é feliz. Gente, eles mostram sim que Riobaldo é feliz, por ter encontrado o quê? Um novo amor. Após a morte de quem? De Andorim. Certo? Ok? Vamos lá? Ó, presta atenção. Dando continuidade na página 33, nós temos a 8ª questão, né? Que é da FUVEST. Nós temos trecho 1, trecho 2, e diz assim: o tema comum aos 2 textos é a relação das personagens com a linguagem culta. Desse ponto de vista, explique. Vamos lá. Em que Fabiana e Macábia se assemelham? Gente, assemelha-se na dificuldade de usar a língua de acordo com a norma culta, de usar o vocabulário erudito, mas ambos se encantam com certas palavras atraídas pelo significante. A letra B diz o seguinte: em que se distingue um do outro? Gente, presta atenção. Convencido de que as palavras difíceis só serviam para encobrir ladroeiras, de que era logrado para quem as usava, Fabiano, depois de um instante de encantamento, as esquece. Macábia, porém, mantém-se apaixonada por certas palavras, cujos significantes a deslumbram. Certo? Vamos lá? Continuando. Ó, presta atenção. A 9ª questão diz o seguinte: talvez a nordestina já tivesse chegado à conclusão de que vida incomoda bastante.
alma que não cabe bem no corpo, mesmo alma rala como a sua. Imagina a vazinha toda supersticiosa, que se acaso viesse alguma vez a sentir um gosto bem bom de viver, se desencantaria do súbito de princesa que era e se transformaria em bicho rasteiro. Letra A. Descreva o recurso poético utilizado pela autora em imaginavazinha, forma que escapa à gramática da língua. Gente, é um neologismo. A palavra criada a partir do acréscimo do sufixo diminutivo ao verbo imaginar escapa à gramática da língua, porque verbos não apresentam flexão de grau. Certo? Ó, a letra B diz o seguinte: justifica o uso de imaginavazinha, utilizando dados do contexto em que se acha e considerando também a oposição do narrador em relação à passagem central em A Hora da Estrela. Gente, o sufixo diminutivo traz uma conotação pejorativa, já que sugere a pouca capacidade de raciocínio da personagem. Ao mesmo tempo, o sufixozinha conota afetividade, certo? Desse modo, o neologismo aponta para a relação ambígua que o narrador mantém com Macábea, ou seja, o amor e a repulsa. A repulsa, sobretudo, porque ela não reage à situação, ela não se dá o direito ao grito, certo? Vamos lá? Vamos lá, continuando. 10ª questão, né? Esse parágrafo acima que vocês estão vendo, né, está nas páginas iniciais da Hora da Estrela, de Clarice Lispector. Baseado nele, indica a alternativa em que se caracteriza corretamente o modo pela qual se considera o ato mesmo da narração. Gente, ó, presta atenção. A letra A, onde diz assim: a criação ficcional não começa com os fatos que se quer narrar, mas com as incertezas geradas pelo ato criador. Ok? Então, marquem aí a letra A. Não vamos perder tempo não, porque temos muita atividade. A 11ª também é sobre A Hora da Estrela, certo? O narrador ele questiona-se quanto ao modo e até a possibilidade de narrar a história. De que acordo, né, com o trecho acima, isso deriva do fato de ser ele o narrador. Gente, autocrítico, certo? Autocrítico, que percebe a inadequação de um estilo sofisticado para narrar a vida popular. Ou seja, a 11ª questão, letra E. Vamos para a 12ª. A 12ª, vamos lá, o romance de Clarice Lispector, né? Com relação ao romance de Clarice Lispector, diz o quê? Que renova, define, intensifica a tendência introspectiva de determinada corrente de ficção da segunda geração modernista. Vamos para a 13ª, uma questão da FUVEST, também em Hora da Estrela, o narrador, a Hora da Estrela, né? O narrador apresenta a seguinte reflexão: pois na hora da morte, a pessoa se torna brilhante, estrela de cinema. É um instante de glória de cada um. E é quando, como no canto coral, se ouvem agudos sibilantes. Com base nessa explicação aí, né, nesse trecho, explique por que o romance tem o título A Hora da Estrela. Gente, preste atenção. O título ele alude ao momento da morte da protagonista, já que a morte para ela coincidiu com o máximo de intensidade vital. Certo? E por que é irônico, né, a relação entre o título e a história de Macábea? Gente, é irônico porque só no momento da morte ela alcança a grandeza do ser, certo? Vamos lá. Vamos para a 14ª. Ó, texto para a questão 14, né? Tem logo assim. O texto tá aqui, vamos lá, não vamos perder tempo. Essa fala do narrador, A Hora da Estrela, diz o quê? Gente, ela é irônica, né? Já que o narrador, identificando-se como personagem, tem-lhe amor e comove-se com sua miserável condição. Ok? Já, questão de número 15, da UNEB. O fragmento abaixo pertence à página inicial do romance A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. Né? Enquanto eu tiver perguntas e não houver resposta,
continuarei a escrever. Como começar pelo início se as coisas acontecem antes de acontecer? Se antes da pré-história já havia os monstros apocalípticos. Se essas histórias não existem, passará a existir. Pensar é um ato, sentir é um fato. Os dois juntos, sou eu que escrevo, o que estou escrevendo. Deus é o mundo. A verdade é sempre um contato interior inexplicável. A minha vida, a mais verdadeira é irreconhecível, extremamente interior, e não tem uma só palavra que a signifique. Nesse fragmento, a autora põe em evidência a seguinte convicção que se transmite à sua linguagem, que é narrar uma experiência limite entre o tempo mítico e o tempo presente, fazendo-se a todo instante como uma investigação íntima única, forma de verdade. Né, gente? Vamos lá, continuando. Vamos lá, gente. Vamos agora lembrar um pouco sobre Morte e Vida Severina, que é uma das peças mais modelares que até hoje foram lavradas em língua portuguesa pelo plano da construção, pela emoção concentrada, pela riqueza imagística, né, pela carga efetiva, pelos efeitos plásticos, pela solidariedade humana com quem consegue penetrar o ouvinte, né? Então agora vamos... né? Observe aí a página 35, onde tem Morte e Vida Severina, publicada em 1956 e encenado com grande sucesso em inúmeros palcos do Brasil e de outros países. O poema Morte e Vida Severina estrutura-se na forma de auto, né? Peça teatral de origem medieval e popular, né? E aqui está uma leitura comentada, Morte e Vida Severina, né? Então tá aqui uma parte dela. Severino retirante, deixa agora lhe diga. Eu não sei bem a resposta da pergunta que fazia. Se não vale mais saltar fora da ponte da vida, nem conheço essa resposta, se quer mesmo que lhe diga. É difícil defender só com palavras a vida, ainda mais quando ela é, está que vê Severina, mas se responder não pude a pergunta que fazia. Ela, a vida, a respondeu com sua presença viva, né? E assim vai. Aí, conhecido como engenheiro da palavra por sua poesia precisa, substantiva, elíptica, mais plástica que musical, João Cabral do Melo Neto, ele surpreendeu alguns críticos ao conseguir conciliar tais características com outros recursos que o tornam mais legível e, consequentemente, menos hermético. Gente, vamos agora para a correção da página 35, questão 16. Assinala as alternativas corretas a respeito da Morte e Vida Severina de Cabral de Melo Neto. Gente, a letra A, vocês já estão vendo aí, né, que é falso. É ao contrário de Jesus Cristo, que ao nascer recebeu incenso, ouro e mirra, presentes valiosos. O filho de Severino recebeu presentes insignificantes, né, destituídos do valor simbólico do contexto do poema. É falso. Já a letra B também ela é falsa, gente. A conversa entre Severino e seu José, o mestre Carpina, revela o otimismo ingênuo do segundo, pois ele tenta convencer o retirante que a felicidade é um bem natural, independentemente das dificuldades, bastando estar vivo para ser feliz. Essa passagem é falsa também, certo? A letra C e a letra D elas são verdadeiras. É tão belo como sim, numa sala negativa. São versos que, somados com a cena fina, permite compreender o poema como afirmação da vida possível em meio a uma atmosfera desesperançada, preenchida por coisas de não. Certo? Ó, presta atenção. A letra D também é verdadeira. Duas ciganas visitam o recém-nascido e, embora uma delas preveja para a criança uma vida igual a que seus pais tiveram e a outra enxergue uma mudança de destino, ambas anunciam um futuro cheio de dificuldades para o menino. Então, A e B, falsa, C e D, verdadeira. Ok? Vamos lá? Sendo que a letra E e a letra F também são verdadeiras, viu? Letra E e F também verdadeiras. Vamos para a questão 17. A questão 17 é sobre a Morte e Vida Severina, Alto de Natal pernambucano, né? Vamos marcar a opção correta. O fragmento escrito em versos brancos e livres é parte da conversa entre dois coveiros e mostra o preconceito dos habitantes da cidade em relação aos retirantes, que buscam encontrar vida melhor no Recife. Então, nós temos aí as passagens 1, 2, 3 e 4 estão corretas, certo? Letra D.
A 18ª, questão número 18, extraído também da obra Morte e Vida Severino, o fragmento acima é revelador, por parte de Severino, de uma consciência do destino predeterminado. Letra B. Já a 19ª, questão 19, o poema de João Cabral Melo Neto, Morte e Vida Severina, tem-se versos brancos, linguagem despojada e ausência de sentimentalismo exagerado. Não é isso? Ó, preste atenção. A questão 20, do trecho em questão, que integra o poema Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto, pode-se afirmar que, gente, letra B, ele utiliza a palavra rosário como metáfora para representar a sequência de lugares por onde o retirante deve passar em sua caminhada. Já a questão 21, em Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto, ocorre o quê? Uma sucessão de mortes que denunciam a precariedade das condições de vida dos flagelados pela seca e no desfecho uma explosão de esperança na vida, metaforizada pelo nascimento de uma criança e pela fala de seu pai, o mestre Carpina. Questão 21, letra C. Questão 22, na questão 22 diz o seguinte, sobre assinala a alternativa incorreta. Então, a alternativa incorreta na questão 22 é a letra E. Embora a riqueza de imagens contribua com a expressividade do trecho, nele predomina uma postura dissertativa que o torna menos literário. Errado. A questão 23, gente, assinala a alternativa e julgar correta. Ó, gente, a questão 23 é a letra A. As imagens da linha e do fio que o retirante não deseja emaranhar refere-se à estrada por onde passa, que pode ser identificada com a linha e aos lugares nos quais se perde. Paragens brancas e vazias personificadas pelas expressões, pelo exurto desta caatinga. Então, questão 23 é a letra A. A questão 24, né, é correto afirmar que os trechos 1 e 3 estão corretos, quando diz assim: o poeta aqui reafirma, por meio de uma comparação dos princípios básicos de sua poesia rigorosamente atuante em A Educação pela Pedra, torna as palavras em si mesma como máximo de peso, de concreção, de densidade verbal. E no quarto verso, o que boiar reforça a comparação entre catar feijão e escrever. Uma palavra vazia ou que imprecisa é equivalente a um grão de feijão inaproveitável. Então, está correta a letra C nos trechos 1 e 3. Estamos agora na questão 25. No trecho final de Morte e Vida Severina, encontramos o seguinte trecho. É difícil defender só com palavras a vida, ainda mais quando ela está aqui vê Severina. Mas se responder, não pude, a pergunta que fazia, ela, a vida, a respondeu com sua presença viva. Essas palavras são dirigidas a Severino, o retirante, em resposta a uma pergunta feita por ele. Quem as pronuncia? Que pergunta tinha sido feita por Severino? Gente, tais palavras são proferidas por José, o mestre Carpina, em resposta à seguinte pergunta de Severino, o retirante. Seu José, mestre Carpina, que diferença faria se, em vez de continuar, tornasse a melhor saída? Há de saltar numa noite fora da ponte e da vida, certo? Ó, vamos lá? Pessoal, a letra B diz o seguinte, qual o significado de Severina, né, adjetivando a vida? Gente, ó, é uma coisa o quê? Dura, né, só de privações, enfrentando o flagelo da seca e a necessidade de migrar. Já a letra C diz o seguinte, identifica o episódio em que se apoia a afirmação contida nos 2 últimos versos do trecho citado. Gente, o episódio, né, é sobre o nascimento do filho de seu José, certo? Mestre Carpina, ok? Vamos agora para o concretismo. Observe que aí está relatando que no final do concretismo, né, ou no contexto da poesia brasileira, o concretismo afirmou-se com a antítese e vertente intimista
né, e estetizante dos anos 40, e repropôs temas, formas e não rara atitude peculiares ao modernismo de 22, em sua fase mais polêmica e mais aderente às vanguardas europeias. Os poetas concretos estendem-se levar às últimas consequências certos processos estruturais que marcaram o futurismo, o dadaísmo e, em parte, o surrealismo, ao menos que este signifique exaltação do imaginário e do investivo, né, do fazer poético, certo? Ó, presta atenção. Os termos ainda genéricos, ou seja, a questão do concretismo torna sério e de modo radical como atividade produtora, de onde primeiro corolário, né, o poema é identificado como objeto de linguagem, ou seja, o poema ele é concreto em uma realidade em si e não poema sobre, certo? Então vamos lá, vamos para a primeira questão. A primeira questão diz o seguinte, página 44. Sobre concretismo, não podemos afirmar que utiliza versos e a linearidade cuidando da pontuação. Não é verdade? Ó, a segunda questão, esse texto aí é ótimo. Pluvial e fluvial, né? Pluvial e fluvial. Perfeito. Sobre esse poema, considere as afirmativas. O poema explora de modo simplista a linguagem poética, que já é composta por apenas duas palavras. 2. O poema apresenta uma simetria que revela a racionalidade no ato de composição, pois há uma relação de verticalidade com a chuva e horizontalidade com o frio, né? Começou certo aí. Com o frio não, com o rio. Começou certo aí, né? O poema aproveita-se da semelhança sonora entre as palavras com significados diferentes, que, entretanto, não são independentes no poema. Também está correto. O poema apresenta a abolição do verso, colocando em destaque o pictórico, o sonoro e o verbal. Gente, letra C é a resposta correta, certo? Letra C é a resposta correta. Não passei, por isso que vocês estão aqui. Pronto, vamos lá. Letra C é a resposta correta. Terceira questão. O final do texto do Toledo, né, que é esse texto que vocês irão ler aqui, né, para responder a terceira e a quarta questão. Vamos lá. Ele evoca intencionalmente o conhecido poema de Drummond para marcar a semelhança de sentimentos, certo? Leia o texto para compreender. A quarta questão, comparando-se o início dos textos dos dois autores, observa-se que para Drummond, lembrar de Itabira dói, devido à saudade de sua juventude. Para Toledo, lembrar de Che Guevara, né, dói, devido à descrença atual nos ideais dos anos 60, certo? Vamos lá para a quinta, não é isso? É a quinta questão agora, meu Deus? É, quinta questão. De acordo com o texto, o material de pesquisa, né? O material é um material de pesquisa, porque o texto é matéria. O osso da ostra, a noite da ostra, eis o material de poesia. Então, de acordo com o texto, o material de poesia é o quê? É a palavra em alto grau de ambiguidade. Já a sexta questão é sobre maio de 1964. Não é isso? É sobre maio de 1964. Na leiteira a tarde se reparte em iogurte, coalhadas, copo de leite. No espelho meu rosto, são 4 horas da tarde em maio. Mas quantos amigos presos? Quantos em cárceres escuros? Onde a tarde fede a urina e terror. Há muitas famílias sem rumo esta tarde, nos subúrbios de ferro e gás, onde brinca e remide a infância da classe operária. Comente a seguinte afirmação. Há inúmeros elementos no texto de Ferreira Goulart, a começar pelo título, que o aproximam de fatos da história brasileira recente. Percebe-se no poema o contraste entre os valores e os sentimentos do eu lírico e a realidade por ele observada. Então, gente, para comentar essa seguinte afirmação, vocês podem colocar o seguinte, que o poema refere-se ao período inicial da ditadura militar, que foi em 1960, né, momento histórico marcado pela violência e pela repressão política. Neles, os sentimentos e valores defendidos pelo lírico, como o direito à vida plena e à liberdade, vão de encontro à realidade
que se sucedeu ao golpe militar, indicando nos últimos versos, ok? Gente, fica com Deus, até a próxima aula, faz a correção direitinho, escreve direitinho, faz um livro mesmo, sem problema. Quem não quiser, faz no caderno, mas faça uma correção direitinho. Um cheiro, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau!